Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Assim, o primeiro contato mais orgânico e mais forte que eu tive com a questão palestina foi quando eu me tornei jornalista do Instituto da Cultura Árabe. E aí, falando especificamente dos refugiados palestinos, a gente tem a seguinte questão. Uma coisa é a acolhida que se dá a eles, né? E a gente está falando especificamente de refugiados palestinos que vieram da Síria. Ou seja, os refugiados palestinos eles estão espalhados em vários lugares, mas os que ganharam o status específico e o status especial foram os que vieram da Síria. Então, em relação a esses, você tem um tratamento que a diplomacia brasileira está dando, que é um tratamento especial, que, ou seja, ele está acolhendo mais fácil, não que a recepção seja boa, a recepção é fácil, eles entram fácil, o problema é que é uma outra questão, mas enfim, é de adaptação e acomodação na sociedade brasileira. Então, os refugiados, não só os palestinos, mas outros refugiados, eles têm dificuldades, por exemplo, em achar uma moradia, ou conseguir um emprego, ou aprender o português, aí não aprendendo português eles têm dificuldades nessas outras coisas. Eu acho que o que os movimentos tentam, e aí os movimentos que lidam com a questão palestina, é tentar dar o suporte nesse setor, em relação a essas necessidades. Porque a questão da atividade política desses refugiados, desses palestinos, é eles que têm que decidir o que eles vão fazer. Eu acho que se você entrevistar refugiados, você enxerga e não só refugiados, mas se você entrevistar deslocados internos, e a gente tem alguns deles no Brasil também, existe uma narrativa da conexão com um lugar, que é um lugar concreto, mas ele se torna um lugar idealizado. E eu entrevistei muitos refugiados palestinos, de diversos lugares. E essa narrativa é comum, e ela existe, e ela é muito forte, e ela é muito dura, ela é muito triste, mas ela é desastrosa, ela é trágica, mas ela dá força para eles. Não é que eles contam isso e desistem, não, eles estão lá. E um espaço como a Aljânia, na verdade, o caso específico deles, eles estavam na Síria, eles não nasceram na Palestina, mas eles são palestinos. E aí eles vão falar da vila do avô deles, da qual o avô foi expulso, e talvez aquela vila está destruída. E o avô foi expulso e nunca mais viu, e o pai não viu, e ele também não vai ver. Mas a vila tem nome e ele fala que é dessa vila. Ele provavelmente, e a família alimentou esse discurso durante anos, eles estavam no campo de Yarmouk, né? No campo de Yarmouk e no campo de Sbeina, que é ao redor de Damasco, na Síria. Ou seja, era um campo de refugiados palestinos, e lá tinha os grupos palestinos, e a narrativa palestina. E aí, de novo, aquilo é destruído. Aquilo desaba de novo, ou seja, é uma segunda, para alguns é uma terceira, para outros é uma quarta destruição. Depende da geração. E aí eles têm que reconstruir de novo. E aí toda aquela simbologia, que já era uma simbologia da memória, ela tem que ser refeita. E agora no Brasil. E aí é muito mais complicado, porque na Síria, pelo menos, eles estão do lado, eles estão na fronteira com a Palestina. As pessoas na Síria falam árabe. E a Síria está ligada, por diversos motivos, à questão palestina, seja para o bem ou para o mal. Quer dizer, existem organizações palestinas que organizam ou deveriam organizar os palestinos em todo o mundo. Isso historicamente é feito pela OLP, a Organização da Libertação pela Palestina, ou seja, é uma organização que nasce no refúgio, ali na década de 60, e a responsabilidade dela, ou que ela se auto-intitulava, era: nós somos os representantes da luta pela libertação, que inclui o direito de retorno. A gente fez um documentário chamado Sobre Futebol e Barreiras, em que o futebol, na verdade, era um pano de fundo, e a gente tentava discutir a questão das identidades de palestinos e israelenses por meio do futebol no momento da Copa do Mundo. O que eu percebi, na verdade, o que foi me falado por eles, é que o futebol ele funciona de diversas formas como identidade, né? Como uma cola social que dá coesão social, e aí é meio universal, né? Se você pega
cada lugar você vai ver relações diferentes com o futebol, mas você vai ver uma relação com o futebol. E na Palestina também é verdade. Eu acho que o primeiro elemento que eles falaram, por exemplo, isso nos conecta com o mundo, né? O mundo ignora eles de tantos jeitos, né? De tantas formas. Ou seja, eles estão sob ocupação há décadas e ninguém faz nada, mas é uma forma deles se conectarem com o mundo exterior. E a outra coisa é a paixão que eles sentem, a conexão que eles podem ter, por exemplo, com... E aí é uma relação muito fluida de identidades, com a seleção palestina, ou se não a seleção palestina, países árabes, por exemplo. Eu estava lá em 2010 e eu estava vendo um jogo da Copa Africana entre Egito e Argélia. São dois países árabes. E eu estava num bar, num café, nos territórios ocupados, e todos os palestinos, ou sei lá, 95% dos palestinos, eles estavam torcendo para a Argélia. E aí eu perguntei para um dos caras, por quê? E aí ele falou, porque nós somos contra o governo do Mubarak. Na época o presidente egípcio ainda era o Hosni Mubarak. E ele colabora com Israel no cerco a Gaza. Por exemplo, fez todo sentido para mim, e acho que faria todo sentido para qualquer pessoa. Você associar uma simpatia a um time ou para quem você está torcendo a uma questão política. Nascido no Brasil, filho de pais refugiados da Guerra de 67, na Cisjordânia. Da região de Ramallah, do vilarejo chamado Al-Jania, que é o nome do espaço. A questão da comida, a questão da identidade palestina toda, ela é uma forma de resistência. Se você voltar para as escolas dos campos de refugiados, lá no EN, nos países árabes, cara, os professores ensinavam bordado, ensinavam a comida, ensinavam as coisas do dia a dia da Palestina, que era exatamente uma forma de manter para os alunos que a questão palestina, o povo palestino existia como povo e tinha uma história. A gente tinha se tornado refugiado e tal, mas que a gente tinha uma identidade, e a única forma de manter a questão palestina viva era manter essa identidade viva para as gerações futuras. Você tem na época, por exemplo, que era a música típica de casamento palestinos, ela foi proibida pela ocupação, né? E então os casamentos foram proibidos porque eram festas populares, então acabou virando música de resistência, né? E os meninos sabem trabalhar aqui, eles conhecem os passos e tal. Então a gente está pensando em montar um grupo mesmo também da época voltado à questão palestina, a questão da resistência. E a gente tem sarau, né? Uma vez por mês, um sarau de poesia de combate palestina misturado com a poesia periférica aqui do Brasil, onde as resistências se encontram, né? Através da poesia. Eu fui para a Palestina a primeira vez com 21 anos, como turista brasileiro. Então você já vai, né, com a barreira, você chega numa fronteira que tem uma bandeira de Israel, a Palestina não existe, você tem que negar para você poder entrar, então você começa a se pertencer muito mais à Palestina com tudo isso. Quando você pisa na Palestina, você conhece o outro lado da família que você nunca viu e tal, é como se você conhecesse eles e tivesse sido criado junto. Você já conhece as histórias, você já sabe quem são. Então o pertencimento ao palestino, mesmo uma geração depois ou duas, a Palestina é muito forte. E principalmente, muito mais ainda que os palestinos que vivem nos campos de refugiados em torno da Palestina. Que é a língua árabe, a cultura árabe, é tudo, né? Os nomes da maioria dos campos de refugiados, das ruas dos campos de refugiados, das lojas, dos comércios, é o nome das cidades, onde alguma coisa que liga eles ao vilarejo que eles foram expulsos. Né? No meu caso é o Jania, também, aqui também acaba retornando isso. اسمي أحمد من سوريا من خيم اليرموك. أنا فلسطيني لاجئ سوريا وهلأ هون بالبرازيل.